solidão. Isso que a gente vai aprender hoje no nosso programa de Carrata. Vamos a 2 exemplos de pessoas que passaram por solidão. Uma venceu a solidão e a outra não. Vamos lá, no profeta Elias, que não conseguiu vencer a solidão. Vamos em 1 Reis 19:4. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Veja bem, o profeta Elias passou por uma solidão. Todo mundo o abandonou. A Bíblia não relata que ele tinha mulher nem filhos. Então ele pegou e se isolou na caverna e pediu para si a morte. Não soube lidar com a solidão. Se ele orasse, buscasse o Senhor, Deus daria uma alternativa. Mas ele preferiu pedir a morte. Deus acabou levando ele precocemente. Não era para isso acontecer. Então, quando a gente está passando por solidão, tem que clamar ao Senhor, porque Ele tem sim um plano B para nós, Ele tem um escape, tá bom? Agora vamos ao segundo exemplo bíblico dessa pessoa que venceu a solidão e nós também devemos vencer. Vamos em Mateus 26:40, o Senhor Jesus, quando voltou, achou seus discípulos dormindo e perguntou a Pedro: Nem uma hora pudeste vigiar comigo? Bem, o Senhor Jesus estava no Getsêmani, no jardim, os 11 discípulos com ele. Daqui a pouco os 11 discípulos não ficaram mais orando com o Senhor Jesus. E quando os soldados chegaram para prender Jesus, eles saíram correndo. Então o Senhor Jesus se sentiu só, mas ele clamou ao Senhor e Deus o confortava e ele suportou a cruz, graças a Deus, né, e ressuscitou para poder nos salvar. Então nós temos que suportar os momentos de solidão que muitas vezes existem e não é para todo mundo. Se aconteceu com Jesus, vai acontecer com todos nós, mas o Senhor Deus está conosco. Tá bom? Agora, por que as pessoas nos abandonam? A gente fica pensando, por que o fulano me abandonou? Por que minha família me abandonou? Por que meu amigo me abandonou? Vamos a 3 explicações. Primeiro, elas abandonam a gente por egoísmo mesmo. As pessoas são às vezes egoístas, elas não pensam em ninguém. Não têm empatia, não têm amor aos outros, não têm amor nem a si próprios. Então, quer dizer, eles não estão nem aí com a gente. Se a gente for embora, que se lasque, eles não se preocupam com isso. A sociedade nossa hoje, há 20, 30 anos atrás era diferente, mas hoje a sociedade é muito egoísta, as pessoas só pensam nos seus próprios umbigos, na verdade. Então a primeira explicação é que a pessoa ela é egoísta e ela não esquenta a cabeça com nada. A segunda explicação é a nossa má conduta. Às vezes as pessoas se afastam de nós, a culpa é nossa mesmo. Às vezes a gente trata a pessoa mal, às vezes a gente pega dinheiro emprestado com a pessoa e não devolve, às vezes a gente trai a pessoa. Aí a gente fica pensando, essa pessoa não gosta de mim, ninguém tá nem aí comigo, mas é a gente que está tendo má conduta. Então a gente tem amigos, são como flores, a gente tem que regar todos os dias. Regue as pessoas para que elas não saiam da sua vida. Então às vezes a gente passa solidão, vacilo nosso mesmo. E terceira explicação é o espírito maligno que afasta as pessoas de nós muitas vezes. Às vezes a gente está ali com 3, 4 amigos para nos ajudarem, obreiros e tal, daqui a pouco some tudo. É o inimigo que tira de perto de nós para a gente se sentir só. Então nessa hora você tem que orar, buscar o Senhor, repreender o mal, para que essas pessoas voltem para a sua vida, para o seu convívio, para te ajudar, tá bom? Agora o principal do vídeo, como vencer a solidão, né? A gente explicou que a solidão é normal, que acontece. Agora, como vencer a solidão? São 5 passos para vencer a solidão. Mas primeiro, por favor, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e clique em todas. O YouTube te avisa todas as vezes que a gente lançar vídeo novo. Vamos lá. O primeiro passo para nós vencermos a solidão é orando e jejuando sempre. Bem, há pessoas que estão passando por solidão e ficam deitados na cama, assistindo filme, olhando para um canto, para o outro, vai entrar em depressão, hein? Porque a gente tem que orar e jejuar para vencer essa obra da carne, esse defeito, esse vazio que a gente tem. Quando eu chamo de defeito, sentir o vazio é normal. Mas sentir o vazio todo dia, toda hora, aí vira uma depressão, aí vira um defeito. Você tem que saber lidar com isso. Então ore e jejue sempre, que vai te ajudar muito a esse sentimento de solidão ir embora. E por mais que você fique sozinho, você fica bem. Eu conheço um monte de pessoas que vivem sozinhas e vivem rindo de alegria, passeando por aí. Então quer dizer, a felicidade não está no outro, a felicidade está dentro de nós, na verdade. Segundo passo para nós vencermos a solidão é preenchendo o nosso tempo. Tem pessoa que fica o dia inteiro à toa, pensando, ninguém gosta de mim, ninguém vem me visitar, ninguém me ajuda.
levante-se e faça alguma coisa, vai fazer uma visita, entendeu? Vai interceder por alguém, vai fazer a obra de Deus, entendeu? Vai arrumar mais outro emprego, você que trabalha no emprego, chega em casa, fica o dia inteiro à toa, vai lá arrumar um emprego, preenche o tempo, que aí você não tem tempo para ficar pensando em quem te abandonou, quem não te abandonou. Então preenche o seu tempo. Terceiro passo para vencer a solidão é buscando alternativas. Por exemplo, o meu pai não gosta de mim, não me dá atenção. Então ora a Deus, Deus vai colocar outra pessoa no seu caminho que vai servir para poder te ajudar como seu pai te ajudaria. Minha esposa não me dá atenção. Se abre com seu amigo, se abre com outra pessoa, contrata um psicólogo. Eu tenho um psicólogo que eu me abro com ela. Eu pego e falo, não fico contando com a ajuda dos outros, porque às vezes eu quero me abrir com a pessoa se distrai, puxa o assunto, não deixa eu falar, aí eu fico nervoso. Então eu contrato uma psicóloga, que é outra alternativa, e me abro com ela e não me sinto só. Então eu fui esperto, né? Então a gente tem que buscar alternativas, tá? Não existe uma alternativa só, tá bom? Quarto passo para nós vencermos a solidão é entendendo que Deus tem um propósito em tudo. Bem, se a gente está só neste momento, Deus tem um propósito nisso. Às vezes Ele quer que a gente ore mais, busque mais, se envolva mais com Ele. Você lembra de João Batista? João Batista vivia só, ficava no deserto, mas ele pregava, a Bíblia não relata que ele ficou em depressão, triste, angustiado. Não, ele ficava bem, porque Deus tinha o propósito dele passar esse momento de solidão no deserto. Então todo mundo tem os seus momentos de solidão, entendeu? Nem que seja 3 dias, nem que seja 6 meses, nem que seja 1 ano, não sei. Mas nesse período, comece a ficar bem, entendendo que Deus tem um propósito nisso. Deus vai fazer você crescer espiritualmente através dessa solidão ou desse momento de afastamento que Deus está te afastando às vezes da sociedade para você entender algumas coisas. Porque às vezes a gente não entende a voz de Deus quando a gente está rodeado de pessoas. Às vezes a gente tem que ir para um lugar isolado, é verdade? Igual João na ilha de Patmos, o apóstolo João, ele só teve aquela revelação de Apocalipse tremenda porque ele estava sozinho na ilha de Patmos. Pense nisso, tá? Deus tem um propósito nisso que você está passando. Aceite o propósito de Deus e vai ser muito mais fácil você passar por esse período. E quinto e último passo para nós vencermos a solidão é entregando-se ao Senhor Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, porque Ele vai te dar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te consolar, vai te dar força, vai te dar ânimo. É como se a sua casa estivesse cheia, lotada. Você mora sozinho? Quando você entrega a sua vida a Jesus, parece que a sua casa está cheia. Você não consegue explicar isso, mas você fica cheio. Eu morei sozinho por muito tempo. Eu ficava cheio do Espírito Santo, não precisava de ninguém na minha casa. Eu me sentia cheio da presença de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus tem esse poder de encher o nosso coração de alegria e de felicidade. Então Cristo quer preencher o vazio da sua alma. Vamos ao último versículo para nós fecharmos nosso vídeo. Salmo de número 68, versículos 5 e 6. Pai de órfãos e juiz das viúvas, é Deus no seu santo lugar. Deus faz que o solitário viva em família e liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Olha aí, o Senhor faz que o solitário viva em família. Se você é sozinho, não se casou ainda, Deus está prometendo uma família, prometendo pessoas para te ajudar. Mas se você se rebelar à voz de Deus, você vai habitar em terra seca. O texto foi claro sobre isso. Vamos fazer a vontade de Deus e Ele vai encher o nosso coração de gozo, de alegria, de felicidade. Você não depende dos outros, você depende da presença de Deus dentro de você.